Vamos agora à entrevista do dia, hoje com o comentarista Bob Fernandes, especialista em política nacional. Olá, Bob. Boa noite, Gabriel. Hoje vamos conversar sobre política e suas variáveis, que nunca são poucas. Cláudio Lembo, aqui presente, foi secretário municipal 4 vezes, candidato a vice-presidente da República, vice-governador e governador de São Paulo. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar com você. Governador, na sua história política, o senhor foi da Arena, depois do DEM, partidos no espectro tradicional tidos como conservadores, ou, para usar um termo ideológico clássico, da direita. Quando o senhor era governador de São Paulo, na época do ataque do PCC, o senhor foi cobrado ou instado a reagir com dureza ou violência, para usar a palavra correta. E o senhor ali reagiu de forma contrária. O senhor chamou a elite de elite branca, reacionária, que produziu miséria. O que eu lhe pergunto é o seguinte, ali houve uma ruptura? Que tipo de ruptura houve ali? Houve uma ruptura, primeiro, psicológica da minha parte. E segundo, com a sociedade em si, principalmente com a elite branca, que não percebe a realidade brasileira. O que nós estamos vivendo é uma guerra civil. Na verdade, numa sociedade consumista como a nossa, onde há um exagero de oferta, há quem se revolte. E a revolta, quando não há uma luta ideológica, tem uma luta como nós estamos vendo nas ruas de São Paulo nesse momento. Isso, no fundo, é ausência de ideologia. Quando havia ideologia, havia conflito de ideias. Hoje não há conflito de ideias, é conflito de consumidores. Como alguns não têm capacidade de consumo, agem de todas as maneiras possíveis. Vão na mão grande. E está aí o problema, então. Tínhamos que educar. As televisões deviam ser usadas para educar para o consumo, mas não. Cada vez querem que consuma mais. Como não tem capacidade de consumidor, agride. E aí é que eu vejo um conflito entre uma elite e a sociedade como um todo. O senhor tem se referido, escrito nos últimos dias, sobre crise. Crise, de uma maneira genérica. Eu lhe pergunto especificamente aonde o senhor veria ou localiza a crise? Eu acho que hoje a crise está no Poder Judiciário. Se no passado eram os militares que criavam crise, outras vezes eram alguns políticos que criavam crise, em cada uma das crises brasileiras estava sempre um segmento fazendo coisas que não deviam. Hoje é o Poder Judiciário. O senhor está fugindo do senso comum, que localiza sempre a crise no Legislativo. Mas não é. O Legislativo, como um poder popular, com legitimidade popular, com total transparência, tem agido dentro dos parâmetros de um Congresso, de um Parlamento. Agora, os cargos vitalícios, ou seja, aqueles concursados ou aqueles que atingem cargos vitalícios, os ministros do Supremo, os ministros do Superior, ou então mesmo nos tribunais locais, passam a ter uma visão aristocrática do mundo e acham que podem tudo, e falam tudo equivocadamente, e sem saber. E há uma intromissão indevida a todo momento do Poder Judiciário no Parlamento. Param processos legislativos, agem criando normas, dizendo que há uma paralisia do Legislativo. Não há paralisia do Legislativo. Há um ritmo próprio. O Legislativo não é fábrica de salsicha. Uma lei, para ser feita, tem que haver grandes debates, audiências públicas, um grande confronto com a sociedade, ouvir a sociedade. Agora, um homem sozinho no seu gabinete em Brasília dá um despacho que viola toda... O senhor está se referindo a Gilmar Mendes há poucas semanas atrás. E outros, todos os 11, hoje são só 10, os 10 agem às vezes um pouco abruptamente. Mas há uma semana eu li um texto seu, onde o senhor elogiava a propósito o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, dizendo que ele tem falado verdades que são necessárias. Tinha feito até há pouco coisas muito interessantes. Essa semana eu acho que ele escorregou. Ele não podia chamar os partidos brasileiros de brinquedos. Se são brinquedos, esses brinquedos foram concebidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque os políticos cortaram a própria carne, criando a cláusula de barreira, ou seja, diminuindo o número de partidos de acordo com os votos que obtinham. E ele disse que é brinquedo. Brinquedo quem criou foi o Supremo Tribunal Federal, não foram os políticos de mandato popular. Portanto, precisaria tomar mais cuidado, ele e todos os demais, quando falam com a sociedade, porque senão cria um sentimento de hostilidade ilegítima e não real, não verdadeiro. Outro tema, corrupção. O senhor tem escrito muito sobre isso também. De maneira geral, o que se vê é tanto a oposição do momento, do governo do momento, quanto mídia, tratando de uma maneira focal, a corrupção localizada. Como é que o senhor percebe esse tema no Brasil? Eu acho que a corrupção não é deste ou daquele partido. Todos os partidos têm corruptos no seu interior e a sociedade também tem corruptos no seu interior.
Então, ela tem que ser sempre combatida. E diria a você que a legislação brasileira é boa para combater a corrupção. A lei de responsabilidade fiscal é notável, a lei de improbidade administrativa é notável. E elas já estão em vigor no Brasil há 20 anos. E tem sucesso. Portanto, hoje a corrupção é combatida. O problema, então, é que haveria uma justiça de classe, digamos assim como a medicina, a educação, etc. Eu acho que sim. Eu acho que só olham o parlamento, ou só olham os políticos e não olham a generalidade da sociedade. Isso é mau. É um país de corruptos sem corruptores. Não é um país de corrupto, é um país como todos os demais países. A Espanha é assim, Portugal é assim, os Estados Unidos é assim. E hoje se combate a corrupção. Hoje tem-se mecanismos de transparência que combatem a corrupção. Agora, o que eu acho é que é uma deformação dos meios de comunicação, que não percebe com clareza as situações que deveriam conhecer. E universalizam coisas muito específicas, o que é mau. O senhor falou dos meios de comunicação. Como é que o senhor percebe essa questão no Brasil, esses confrontos eventuais entre censura, não censura, democratização ou não? Como é que o senhor vê isso? Isso é importante na sua... Não, a censura, eu sou absolutamente contrário. Eu acho que nada deve ser censurado. Deve-se dizer aquilo que se pensa para que as pessoas possam fazer suas avaliações individuais. Mas sempre que se coloca o tema, sempre se diz censura, não é? Como é que o senhor vê essa questão no Brasil? E os meios de comunicação, a mídia, como é que o senhor vê? Acho que estamos maduros, estamos bem? Eu acho que politicamente nós temos que ter total liberdade de expressão. Aquilo que se imagina verdade, a verdade de cada um deve ser exposta. O que eu creio é que deve ser melhor trabalhado na Constituição Federal, no artigo 220, que fala da posição etária. Eu acho que as televisões, particularmente, elas às vezes se equivocam colocando determinados programas em horários que não seriam oportunos para determinadas faixas etárias, ou seja, faixa de idade da população. Hoje há programas às 9 horas da noite, que a criança está acordada ainda, que é uma violência contra os costumes medianos. Não vamos ser nenhum puritano, mas uma coisa normal da vida. Então, me parece que há um certo, era preciso que houvesse comissões éticas no interior das televisões. Sucessão presidencial no ano que vem. Quem o senhor acha que vai estar ali com chances na reta da largada? É uma pergunta muito difícil, um ano antes da eleição, mais de um ano antes da eleição. Mas acho que a presidente Dilma tem condições de ganhar no primeiro turno. Aécio, governador, ex-governador de Minas, hoje senador. Eventualmente, Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Talvez o ex-governador José Serra. Como é que o senhor vê esses nomes? Eu creio que o PSDB não terá condições ainda de eleger um presidente da República. O traço do PSDB hoje é um traço rançoso, é um traço de um partido reacionário. Ele tomou o espaço da antiga UDN, que era um partido que não tinha raiz com o povo, com a sociedade. Então, eu não acredito que o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, hoje senador, possa se eleger presidente da República. Poderá acontecer. E o Eduardo Campos vem de um estado que está um pouco isolado no jogo político nacional, primeiro. E segundo, muito jovem. Terceiro, eu acredito que ele foi um pouco assoberbado, avançou antes da hora. Quis se lançar nacionalmente, mas eu acho que era cedo. Há uma notícia hoje de que a presidente Dilma teria a certeza de que ele será candidato. É possível. Ela tem mais informações do que eu, que estou aqui na planície. Mas, de qualquer maneira... Ela no Planalto. Ou ela está dizendo isso para queimá-lo. Então, tem as duas hipóteses. Mas acredito que ela tenha mais informações. Não acredito que ele seja candidato, ainda porque os próprios correligionários dele estão se revoltando contra a posição dele. Para encerrar, e o ex-governador José Serra, que a gente não sabe se será candidato a senador, a presidente? Não, ele é candidato a presidente. Não tenho dúvida que o José Serra, quando nasceu, ele foi batizado e foi dito a ele, será presidente da República. Agora, o povo não quer. Aí é um problema entre o Serra e o povo. Me parece que aí é uma situação difícil, que ele vai ter problemas muito graves e vai ter que procurar um psicólogo para resolver isso, porque povo e Serra não se casam. Muito obrigado, governador. Suas ordens. Estela, com você, boa noite.